Olá, pessoal. Nós estamos aqui para iniciar a nossa disciplina desse semestre, Zoologia, né? Então, iniciando, né, antes de começar a entrar propriamente, né, nos grupos animais, né, nos filos, a gente vai ver um pouquinho sobre nomenclatura zoológica. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre nomenclatura em taxonomia vegetal, né, semestre passado ou neste mesmo, não sei em qual semestre que está agora. Mas hoje a gente vai iniciar a taxonomia, mais a nomenclatura animal, para vocês terem uma ideia de como é correto escrever o nome dos animais em um livro, em uma publicação, em um artigo que vocês forem ler, escreverem, fazer citações, certo? Então a nossa aula é bem light hoje, não tem nada de complicado, certo? Então vamos lá. Maximizar aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Não tá indo. Então vamos lá. Iniciando aqui o nosso com a sistemática e taxonomia, certo? Agora sim. Bom, então vamos ver aqui, né, a classificação dos seres vivos, tá? Então, qual é o conceito de sistemática? É o ramo da biologia que estuda a diversidade dos seres vivos, certo? Então, nós temos, né, até aqui, está bem interessante essa figura, que mostra bem as cadeias, né, as teias alimentares entre os seres vivos, mostrando que todos os seres vivos, eles são, digamos, ligados de alguma maneira, né, tanto na parte genética, como também na parte, né, da cadeia alimentar, que a gente vai ver lá na ecologia. E a taxonomia? Nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco, certo? Então, digamos que na classificação dos seres vivos, né, a gente pode, assim, comparar animal, né, e planta como seres distintos, certo? Porque são de reinos diferentes, né? Agora, entre os animais, né, dentro do reino animal, a gente pode agrupar esses animais de acordo com o seu grau de parentesco, certo? Então, isso é o que a gente chama de taxonomia. O exemplo bom aqui, né? Então, aqui nós temos, né, os carnívoros, certo? Então, nós podemos agrupá-los aqui, né, como carnívoro, a pantera, pardus, que é o leopardo, né, o toirão, que é o Mephitis mepitis, a lutra lutra, que é a lontra, o canis familiaris, que é o cão doméstico, e o canis lupus, que é o lobo, certo? Então, vocês podem ver que existe um parentesco entre essas espécies, certo? Porém, para a gente classificar, né, o grau de parentesco, vocês podem observar que o canis familiaris e o canis lupus, eles têm uma maior, digamos, grau de parentesco maior do que com os demais, né? A lontra e o toirão também tem um grau de parentesco mais comum, certo? Então, isso quer dizer que nós podemos sim falar que o cão é mais parente do lobo do que da lontra, certo? Isso devido ao quê? Aí entra, além de reino, né? O filo, a classe, a ordem e a família, certo? Então aqui nós temos o canis como sendo o gênero comum entre o cão e o lobo, né? Porém, eles são de espécies diferentes, certo? A gente vai ver mais exemplos a seguir. Bom, então aqui nós temos, né, no planeta temos vários idiomas diferentes. Então aí a necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos, né? Então nós temos cão, dog, hunt, she, ou seja, tudo cachorro. Então, para facilitar, se você cita o nome científico, canis familiaris, ele é todo mundo que sabe,
né, que entende é cão, tanto aqui quanto no Canadá, na China, na Alemanha. Então, ou seja, todos, quando a gente vê um trabalho científico, tá, sei lá, em alemão, né? Cães familiares, você já sabe que se trata do cão doméstico. Organizar os seres vivos em categoria taxonômica facilitou o estudo e a análise baseada em semelhança e diferença, como eu falei, né? Existem semelhanças entre o lobo e o cão, mais semelhanças do que com a pantera, por exemplo, certo? Com a lontra. Então, tudo isso veio para facilitar a gente estudar os seres vivos. E táxon é qualquer agrupamento de organismos de acordo com algum critério. E, em geral, esses critérios, gente, são semelhanças. Tá? O que a gente pode, né, criar como semelhança? A presença de pelos ou presença de escamas, né? Presença de alguma glândula, presença de do número de patas, e coloração. Tudo isso é o quê? Semelhança, certo? Sistemática ou classificação biológica. Então, aqui um pouco de histórico, né? Aristóteles foi um dos primeiros a classificar os seres vivos. Mas, naquela época, não se tinha muita, né, noção. Então, ele classificava de acordo com algo bem visível, né? Como exemplo, animais de sangue quente e animais de sangue frio. Né? Então, ele classificava os mamíferos, por exemplo, ele chamava de animais de sangue quente. Os répteis, como animais de sangue frio, assim como os anfíbios. Então, era tudo meio que misturado, vários de sangue quente e de sangue frio. Ele não sabia identificar ainda a diferença entre eles, diferenças mais específicas. Teofrasto classificou os vegetais quanto ao tamanho. Então, aqui, o que o Aristóteles fez para os animais, o Teofrasto começou a fazer pelos vegetais, gramíneas, ervas, arbustos e árvores. Ele classificou pelo tamanho, tá? Ou seja, aqui nós temos, como eu falei, classificações muito artificiais, que não foram baseadas em relação de parentescos evolutivos. Depois nós tivemos, em 1775, o Carl von Linné, né, que classificou como os reinos vegetal e animal. Então, aqui a classificação já estava um pouco mais aprimorada. Em 69, Robert Wittag classificou 5 reinos, divididos principalmente por características morfológicas e fisiológicas. Então, aqui a gente tinha o Monera, que são os procariotos, né? Então, aqui a célula era, né, a diferenciação aí. Os protistas, que são os eucariotos unicelulares, procariotos não tinham um núcleo organizado, eucariotos já com um núcleo organizado, só que unicelulares, né? Protozoários sem parede celular e as algas com parede celular. Depois, os fungi, né, que são o reino dos fungos, que são os eucariotos, só que aclorofilados. Plantae, que são os vegetais, ou seja, são clorofilados. E, por fim, animalia, que são os animais. Certo? Então, os 5 reinos de Lynn Margulis e Karlene Schwartz, em 1980. Né? Então, aqui teve uma nova classificação, né? Monera, protista, fungi, plantae e animalia, certo? Então, nós tivemos aqui uma nova classificação em 1980. Tá? Então, era dividida em procária, né? E eucária, ou seja, procariotos e eucariotos. Então, a partir de estudos de Woese e Fox, né, tivemos aqui o conceito de domínio. Temos os domínios, o arquea, que são os procariotos, o bactéria, que são os procariotos também, e o eucária, que são os eucariotos, certo? Então, nós tivemos esses 3 domínios, certo? Então, aqui, o que se levou em conta? Principalmente aspectos da filogenética, a partir da comparação das sequências de RNA ribossômico de diferentes organismos, certo? Então, essa classificação com 3 domínios, contendo 5 reinos,
foram baseadas o quê? Em todo o caráter evolutivo das espécies. Aqui mais um slide com esse exemplo, né? Da árvore filogenética universal. Então, aqui, gente, um exemplo aqui de classificação, né? Então, a gente poderia, né, ver a classificação, a diferenciação, através do núcleo, nucleossomos, né? Ópenos RNA, introns, proteína de ligação, organelas, cromossomos, RNA polimerase, aminoácidos de iniciação proteica, sensibilidade da síntese de proteína toxina diférica, peptidoglicano, né, e síntese proteica. Então, esses são, só para vocês terem uma ideia, nem vou pedir isso em prova, só para vocês terem uma noção do quanto é complexo, né, não é tão simples assim, né, a gente classificar os seres vivos, certo? Então, nós tivemos aqui as semelhanças aqui entre arca e eucariotos e também levando em conta as eubactérias, certo? Os três domínios. O arca, organismos procariotos que frequentemente são encontrados em condições bastante extremas, ou seja, as condições primordiais, ambientais primordiais da Terra, sendo por isso considerados como sendo ancestrais das bactérias. Então, o que são aqui? São os primeiros seres que surgiram lá nos primórdios da Terra, tá? No entanto, hoje em dia considera-se as arqueias como um grupo intermediário entre procariotos e eucariotos, certo? Então, um grupo intermediário. Bactéria corresponde ao nome e grupo de procariotos, ou seja, sem célula com núcleo organizado, anteriormente classificados como bactérias representadas por organismos patogênicos ao homem, bactérias encontradas em água, solos e ambiente em geral. E eucária, âmbito microbiológico, compreende algas, protozoários e fungos. No âmbito macrobiológico, compreendendo as plantas e os animais, certo? Digamos que digamos, um domínio um pouco mais evoluído do que o arca e o bactéria. Bom, e a classificação do Linné, que é realmente o que nos interessa, certo? O Calvin Linné é o pai da taxonomia, certo? Então, algumas publicações trazem Linné, algumas publicações trazem Linné ou Linnaeus, certo? Então, mas é o Linneu, tudo a mesma coisa. Em 1735, ele era botânico e médico sueco e lançou uma publicação chamada Systema Naturae, com os princípios básicos da classificação biológica. Aqui a capa da primeira edição do Sistema, tá? Que estabeleceu a espécie como base da classificação. Criou 5 grupos taxonômicos: reino, classe, ordem, gênero e espécie, certo? Depois é que veio o filo, tá? Propôs o uso de palavras latinas. Então, as palavras são ou latinas ou latinizadas, certo? Geralmente, as palavras latinizadas, em latim ou latinizadas, elas têm a terminação ou AE ou E. Tá? Então, a maioria dos nomes científicos termina com E ou AE, mas não são todos, certo? Porque existem algumas que são homenagem a pessoas, né? Como exemplo, Trypanosoma cruzi. Ah, na cruz é com I. Tá, por que é com I? Porque é em homenagem ao Dr. Oswaldo Cruz. Então, aí ficou cruzi. Sempre que é homenagem, ou coloca I quando é masculino, tá? E quando é feminino. Estabeleceu a nomenclatura binomial para espécie. Quais são exemplos aqui? Leão, nome científico Panthera leo. E a onça, nome científico Panthera onca, tá? Então aqui nós temos Panthera é o nome do gênero. Onca é o epíteto específico ou epíteto de espécie, certo?
Então, nós temos que gênero é um conjunto de espécies semelhantes e o epíteto específico é o termo que designa a espécie. Os dois nomes juntos é a espécie, certo? Quando eu falo pantera, eu falo somente gênero, certo? Quando eu falo pantera onca, aí sim eu estou falando a espécie. Então, o gênero junto com o epíteto específico forma a espécie, tá, gente? Não confunda. Onca é epíteto específico, não é espécie. Espécie são os dois nomes juntos. Então, aqui, ó, classificação do gênero Felis, certo? Então, nós temos o reino Animalia, o filo Chordata, tá? São aqueles que possuem coluna vertebral, classe Mammalia, ordem carnívora, família Felidae, gênero Felis. E aí temos vários Felis, Felis rufus, concolo, Felis manus, Felis silvestre, todos eles Felis, porém espécies iguais gêneros, porém como tem o epíteto diferente, são diferentes espécies, certo? Cada um desses Felis aqui citados, cada um tem uma espécie, certo? Então aqui nós temos o Felis catus, que é o gato doméstico, certo? Então no outro exemplo aqui na outra figura. Então, 8 categorias atuais: domínio, né? Arquea, bactéria e eucária, reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie, que é a unidade natural de classificação. É o conjunto de indivíduos semelhantes que se cruzam naturalmente e geram descendentes férteis. Então, gente, quando é espécie igual, um ser e dois seres são da mesma espécie, é quando eles conseguem se cruzar naturalmente, ou seja, fora de ambiente controlado, laboratório, alguma coisa assim, e geram descendentes férteis, certo? Devido à complexidade de alguns grupos, é necessário criar subgrupos. Então, aí a gente tem subgênero, subespécie, subordem, subfilo, certo? Então, eles foram, conforme foi evoluindo a microscopia, tecnologia, né? Chegamos até, né, a mapeamento genético de DNA, tudo isso foi se tornando um pouco mais específico e aí surgiram aí esses subgrupos. E também tem superfamília, né? Então, existem todas essas subdivisões. Classificação aqui do ser humano, ó. Nome científico, espécie, Homo sapiens. Homo é gênero, que começa sempre com letra maiúscula, tá? E o sapiens, que é o adjetivo, né? Que sempre, a maioria das vezes é um adjetivo, né? Começa com letra minúscula, certo? E o nome popular, humanos. Então, aqui para vocês terem uma ideia, ó. Reino, homem, cão, mesmo, metazoa. O filo, o mesmo, Chordata. Subfilo, vertebrata. Classe, mamália. Somos mamíferos, nós e o cão. Aqui começa a divisão. A ordem, nós somos primatas, o cão é carnívora. A família, somos hominídeo e o cão é canídeo. Né? O ai, gente, em família, se pronuncia e, tá? Hominídeo, canídeo. Gênero Homo, gênero Canis do cão, espécie Homo sapiens, né? E o cão Canis familiaris. Subespécie, somente o homem tem Homo sapiens sapiens, certo? Ou seja, quando é subespécie, aí a nomenclatura vira trinomial, ok? Então, aqui, fazendo uma síntese de tudo isso. O sistema atual, né, das espécies é constituído por, o primeiro em maiúscula é o gênero, o segundo em minúscula é o epíteto específico. Os dois nomes juntos formam a espécie, certo? Os nomes específicos científicos podem vir do nome do cientista que descreveu, como eu dei o nome aí, o exemplo, né, do Trypanosoma cruzi, em homenagem ao Dr. Oswaldo Cruz.
de um nome popular desta, né? Ou seja, mosca doméstica, tá? Então, musca. Mosca virou musca. Característica de uma característica bem apresente, né? Ou seja, uma característica muito em destaque, né? Como a coloração, por exemplo. O lugar onde ocorre, tá? Então, por exemplo, se uma espécie ocorre somente em determinado floresta, ou bioma, ou lago, ele pode levar o nome desse próprio local, tá? Dentre outros. Nomenclatura binominal. Então, nós temos aqui canis familiares, Linneu 1758. Por que aparece aqui Linneu 1758? Foi quem realmente identificou, classificou essa espécie, certo? A palavra tem que ser em latim, né? Em itálico ou sublinhada, cada um dos nomes. Canis familiares. Geralmente, gente, é em itálico, tá? Mas existem ainda algumas publicações que pode aparecer sublinhado, tá? Mas hoje está se tentando adotar somente o itálico. O primeiro nome, começando com maiúsculo, o segundo com minúscula, que é o epíteto, né? Entre parênteses, nome de quem primeiro classificou a espécie e a data, se for espécie ou subespécie, certo? E como eu falei, subespécie, nomenclatura trinomial, certo? Bom, todos os taxa, né? Taxa são um exemplo dos táxons, né? Superiores à espécie tem nomenclatura uninomial escrita com maiúscula, tá? Então aqui, ó, os taxas. Então aqui, ó, reino, animalia, cordata, mamália, carnívora, canídea e canis, tá? Nós temos aqui, no abaixo de gênero, nós temos somente um nome, tá? Uninomial. E não precisa ser em itálico nem grifado. Só a partir de gênero, né, que tem que ser itálico ou grifado, certo? E espécie, que é duplo, né, binomial, sempre itálico ou grifado, certo? Os nomes das espécies devem vir destacados no texto, preferencialmente em itálico, como eu já falei, mas pode ser sublinhado. Quando citar autor, este deve vir logo após o nome da espécie, escrito com letras normais e sem nenhuma pontuação entre a espécie e ele, certo? Então, nós temos aí o Cambes, é o autor. Quando citar o ano da primeira publicação, este deve vir separado do autor por vírgula, ou seja, Apis mellifera Linnaeus 1758, certo? Que é o nome da abelha que foi classificada por Linné, certo? No ano de 1958. Então, pode vir somente, só na primeira publicação, né? Separada por vírgula, ok? Algumas publicações também colocam entre parênteses, ok? Bom, aqui só para... eu achei aqui na internet, achei bem interessante, né? Que hoje está com essa nova modalidade de aula remota, né? O pessoal está trabalhando bastante com mapa mental. Então, usem isso, gente, tá? Para guardar. Então, ali, ó, nomenclatura binominal. Todo nome científico deve ser composto por dois nomes. Primeiro nome diz respeito ao gênero, deve ser sua inicial maiúscula. Segundo nome é o epíteto específico e deve ter sua inicial minúscula. Subespécie terão nomenclatura trinomial. Subgêneros são indicados entre parênteses. Olha só, subgêneros são indicados entre parênteses. Todos os nomes devem ser escritos em latim ou latinizados. Nome de espécie devem ser destacados no texto, preferencialmente em itálico, embora sublinhado ainda possa existir.
Quando citado o autor, deve vir logo após o nome da espécie, escrito em letras normais e sem pontuação entre a espécie e o nome dele. O ano da primeira publicação deve vir separado do autor por vírgula. Como exemplo, Apis mellifera, Linneu, 1758. Certo? Então, gente, eu tentei resumir bem aqui para vocês essa primeira aula, tá? E nos encontramos na próxima aula, que a gente vai começar a ver já algo mais ligado à zoologia, né? Que é a evolução de Darwin, né? A teoria da evolução de Darwin. Até!